Oi pessoal, estamos de volta com aulas explicativas para a segunda semana desse período que nós vamos estar estudando assistido por tecnologia à distância. Nessa semana nós estamos falando sobre o princípio multiplicativo. Já coloquei lá no Classroom um slide explicando para vocês, retomando as situações em que a gente usa princípio multiplicativo. Essa ideia a gente já abordou em sala de aula durante a situação de aprendizagem 2 da apostila do primeiro bimestre, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abordar nessa primeira videoaula, nesse primeiro pocketzinho, nós vamos abordar a situação de aprendizagem 2, que fala de princípio multiplicativo, e depois a gente já vai encaixar com a situação de aprendizagem 7, que fala de probabilidade, tá? Mas por hoje vamos só falar de princípio multiplicativo. O enunciado do exercício 1, que a gente tem a seguinte situação. A gente tem 4 homens e 3 mulheres numa sala. E a pergunta é de quantos modos possível a gente pode selecionar um casal. Eu vou escolher um casal de que modo? Um casal são 2 pessoas. E casal, nesse caso aqui, só está considerando casal com homem e mulher, tá? O que a gente vai fazer? Vai colocar 4 possibilidades para escolher um homem e 3 possibilidades para escolher uma mulher. Então, vão dar 12 casais diferentes para a gente formar, certo? Exercício 1 desse exemplo está resolvido. Depois, acompanhando a leitura aí. Bom, pessoal, vocês acompanharam a leitura do exercício 2. O que a gente tem que resolver, então? Que são números com algarismos distintos? São algarismos que não se repetem. Por exemplo, 11. Eu estou repetindo o algarismo 1. 33, eu estou repetindo o algarismo 3. Nesses casos aí, eu não vou considerar a repetição. Então, quantos números distintos de 2 algarismos a gente pode formar? Vamos pensar. Se eu colocar 0 aqui no começo, eu vou estar formando um número de 2 algarismos? Não, porque 0,5, 0,2 é um algarismo, aliás, é um numeral com um único algarismo. Então, para a primeira possibilidade aqui, para a primeira casa, eu só tenho 9 possibilidades, porque o 0 não entra. Agora, na segunda casinha, a possibilidade do 0 entra. Só que o que acontece? O número que eu pus na primeira não pode repetir na segunda. Então, eu não tenho 10 possibilidades. Eu não tenho de 0 a 9 para colocar ali. Eu tenho 9 possibilidades, porque a primeira possibilidade eu já eliminei colocando o algarismo na primeira casinha. Então, eu tenho 9 vezes 9. Não tenho 99, eu tenho 9 vezes 9, que dá um total de 81 algarismos. Ah, professora, mas não era para ter dado 99? Não, por quê? Primeiro porque eu descontei aqueles números que iniciariam em 0. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, eu não entrei nessa contagem. E aí, outra coisa que aconteceu foi que eu não coloquei os algarismos que se repetem. Por exemplo, o 11 não entra, o 22 não entra, o 33 não entra, o 44 e assim vai. Então, por isso, deu um total de 81 algarismos, tá? Tá entendido? Tá. Só que eu ainda não respondi a pergunta do exercício. Por quê? Eu formei aí 81 algarismos distintos. Só que não é isso que o exercício quer. O que o exercício quer é saber quantos desses números são divisíveis por 5. Eu precisava fazer essa parte aqui? Não, eu nem precisava fazer. Eu fiz só para relembrar com vocês como que eu faço a formação de um número com 2 algarismos distintos. Então, vamos pensar.
Para ser um número divisível por 5, ou ele termina em 0, ou ele termina em 5, nessas duas possibilidades. Então, um número de 2 algarismos dividido por 5, ele só pode ter aqui duas possibilidades, ou 0 ou 5. E na casa anterior? Na casa anterior, o 01, 02, 03, 04 conta? Não. Então, se não conta número que começa com 0, eu tenho 9 possibilidades, certo? Certo. 9 vezes 2, 18 possibilidades. É a resposta do exercício? Não. Tem um detalhe ainda. Por quê? Não pode ter repetição. Dentro desses números que são divisíveis por 5, qual que é o único que repete os dois algarismos? 55. É o único número que repete os dois algarismos. Então, eu vou tirar o 55, ou seja, eu tiro 1. Quanto vai dar? 17 possibilidades, ok? Vamos lá, terceira situação. A terceira situação é a boa e velha história do aluno chutou tudo na prova e acertou 100%. Vamos ver quais as possibilidades de formar uma resposta diferente, um gabarito diferente para uma prova com 10 questões, com 5 alternativas cada uma. Vamos lá, então. Ó, eu tenho para cada questão, eu tenho 5 alternativas. Então, eu tenho 5 para a primeira, 5 para a segunda, 5 para a terceira, 5 para a quarta, 5 para a quinta, 5 para a sexta, 5 para a sétima, 5 para a oitava, 5 para a nona e 5 para a 10ª questão. Ou seja, 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 5 elevado a 10. 5 elevado a 10 possibilidades. Ou seja, multiplicando isso tudo, vai ser um total de 9.765.625 gabaritos diferentes. Quarto exemplo fala o seguinte: quantas palavras que a gente pode formar contendo 3 letras diferentes com um alfabeto de 26 letras? É importante falar o tamanho do alfabeto porque nem todos os alfabetos têm 26 letras. O nosso da língua portuguesa tem. Então, ó, eu tenho 26 possibilidades para pôr na primeira letra. Na segunda, eu não posso repetir, então eu vou ter 25. E na terceira, novamente, eu não repito nem a primeira nem a segunda letra. Então, eu tenho 26 vezes 25 vezes 24. Isso daqui dá 15.600 palavras diferentes. Tá ligado, pessoal? Ou seja, vimos um pouquinho aí da ideia de princípio multiplicativo. Com isso, dá para vocês fazerem uma parte das atividades avaliativas dessas. Um abraço, pessoal!